Vamos iniciar a parte 5 do Regimento Geral da Unesp. Falando sobre a pesquisa. A pesquisa é atividade inseparável da docência. Deve ser estimulada nas diversas unidades da Unesp, particularmente entre os elementos que trabalham em regime de dedicação exclusiva. Quando a pesquisa abranger 2 ou mais departamentos da mesma unidade universitária, a coordenação caberá a um deles, por acordo mútuo. Quando o departamento de mais de uma unidade estiver participando de um mesmo projeto de pesquisa, a coordenação será feita por um deles, por acordo mútuo. Da extensão de serviços à comunidade. A extensão de serviços à comunidade será feita por meio de programas de estudos, elaboração e orientação de projetos de natureza técnica, científica, cultural, desportiva, artística ou assistencial destinados à comunidade. A coordenação de serviços prestados à comunidade será feita pelo departamento, quando somente a ele se relacionar a atividade, pelas congregações ou órgãos equivalentes, quando interessar a mais de um departamento, pelo CEP, quando interessar a mais de uma unidade universitária. Vamos falar um pouco agora sobre a comunidade universitária. A carreira docente. Os docentes concursados ficarão sujeitos ao regime jurídico estabelecido pelo Estatuto dos Funcionários Civis do Estado de São Paulo, no que não colidir com os princípios e normas do Estatuto da Universidade, deste regimento geral e do regimento das unidades. Os cargos da carreira docente proposto pelo Conselho Universitário serão criados por decreto governamental e distribuídos pelas unidades universitárias por ato do reitor. A lotação dos cargos e funções dos departamentos será feita por ato do diretor. O provimento de cargos e funções da carreira docente poderá ocorrer não só na forma estabelecida no Estatuto, como também por meio de transferências. A transferência de docentes de uma unidade para outra da Unesp será permitida, ouvidas as respectivas congregações, com aprovação do CEP, considerando-se ainda as conveniências do ensino e da pesquisa e respeitada a categoria docente. A transferência de docentes de outras universidades para a Unesp poderá ser permitida respeitando-se a carreira docente, a equivalência dos títulos e os superiores interesses do ensino e da pesquisa, com manifestação favorável de 2/3 da congregação da universidade interessada. Os concursos para provimento dos cargos e o acesso às funções de carreira serão de acordo com o edital, segundo a disposição do Estatuto, deste Regimento Geral e do Regimento da Unidade Universitária. Os concursos para professor assistente e professor titular serão abertos por edital, do qual constará: cargo em concurso, o departamento e a unidade universitária, as exigências das inscrições, o programa da disciplina ou conjunto de disciplinas objetos do concurso, as provas a que se submeterão os candidatos, o regime de trabalho do cargo a ser provido e o prazo de validade do concurso. As inscrições para o cargo de professor assistente serão abertas pelo prazo de 30 dias e de 90 dias para professor titular, a contar da última publicação do edital no órgão oficial do Estado. O edital será publicado por 3 dias consecutivos no
Diário Oficial do Estado, sem prejuízo de outras formas de divulgação. Continuando, vamos falar o que o candidato precisa apresentar no ato da inscrição. Então, ele vai apresentar atestado de sanidade física e mental fornecido pelo Serviço Oficial de Saúde, prova de que é brasileiro, atestado de idoneidade moral substituído por declaração do interessado, prova de quitação com o serviço militar, título de eleitor. Esses itens, eles estão dispensados no caso do docente que já atua na Unesp e que já tenha apresentado essa documentação. Também é necessário memorial circunstanciado das atividades realizadas em 10 vias, no qual se indiquem os trabalhos publicados e todas as informações que permitam cabal avaliação de seus méritos, dando-se destaque às atividades desenvolvidas nos últimos 5 anos, quando se tratar de concurso de provimento para professor titular. A direção da unidade universitária apreciará as inscrições e, uma vez julgadas em ordem, serão submetidos à congregação. Os títulos de mestre, doutor e livro-docente obtidos fora da Unesp serão admitidos para fins de inscrição em concurso, de contratação e de progressão na carreira docente, devendo, contudo, ser reconhecida sua equivalência aos títulos conferidos pela Unesp. O reconhecimento de equivalência do título pelo CEP é condição para a continuidade do vínculo docente com a Unesp nos casos de concurso ou para a permanência no nível correspondente no caso de progressão. Os editais deverão consignar obrigatoriamente que a permanência do docente no cargo ou função fica condicionada ao reconhecimento da equivalência do título pelo CEP. Os títulos de mestre e de doutor obtidos em cursos credenciados pelo Conselho Nacional de Educação dispensam esses processos de reconhecimento. Nas provas de títulos, deverá ser valorizado o tempo de serviço prestado pelos candidatos da Unesp. A nomeação em regime de dedicação integral à docência e à pesquisa ou regime de turno completo em qualquer cargo dependerá de parecer favorável da Comissão Permanente de Regime de Trabalho. O ingresso na carreira docente. O concurso de professor assistente será por títulos e provas. Será necessário, no mínimo, doutorado e terá as seguintes normas. Banca examinadora composta por 3 professores indicados pela congregação, sendo um da unidade e 2 fora do campus, os quais deverão ter no mínimo o título de doutor. Caso haja candidato inscrito com título superior ao de doutor, os membros da banca deverão possuir pelo menos título correspondente. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou maior que 7, com 2 membros da banca examinadora pelo menos. Cada examinador indicará os candidatos segundo as notas atribuídas. A ordem de classificação dos candidatos será em razão do maior número de indicações por parte dos membros da banca. Em caso de empate nas indicações, a classificação será feita pela média geral dos candidatos empatados. A realização das provas dos concursos obedecerá à ordem de inscrição dos candidatos. Havendo mais de 3 candidatos inscritos, a banca poderá dividi-los em grupos, sorteando pontos diferentes para a prova didática. A prova didática será feita em nível de graduação, com duração mínima de 40 minutos e máximo de 60, versando sobre tema sorteado 24 horas antes. A congregação, ao indicar os componentes da banca examinadora, designará 2 suplentes para substituição de membros efetivos, em caso de impedimento, sendo um suplente da unidade e outro de fora do campus. As notas das provas de título terá peso 2 e as outras 2 peso 1 cada uma.
Do ponto de vista legal e formal, caberá, em última instância, recurso ao Conselho Universitário, tendo efeito suspensivo sobre o concurso. Assim que a congregação homologar o concurso, será nomeado pelo reitor o candidato aprovado em primeiro lugar. À congregação cabe apenas manifestar-se sobre aspectos formais e legais do desenvolvimento do concurso. Caso o primeiro classificado não assuma o cargo no prazo de 30 dias a contar de sua nomeação, nem solicite prorrogação de prazo nos termos da legislação, será nomeado o segundo classificado, e assim sucessivamente. Pessoal, então vamos parar por aqui, porque esse tema também é extenso. Aí no próximo a gente vai continuar sobre comunidade universitária.